seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pela sua inscrição. E você que ainda não é inscrito, olha, não perde tempo não, inscreva-se no canal e vamos juntos compartilhar conhecimentos. Bom, hoje o nosso assunto ele é extraído deste livro aqui. Nós vamos falar sobre Alberto Santos Dumont, o pai da aviação brasileira. E ele é extraído deste livro aqui, que, segundo tem como escritor e jornalista Fernando Jorge. É um livrinho pequeno, um pouquinho mais de 500 laudas, um livro de bolso, não é mesmo? Bom, então vamos falar um pouquinho da história de Santos Dumont. Bom, um francês chamado François Dumont desposou uma jovem filha de um fabricante de joias e, possivelmente influenciado pelo sogro, resolveu embarcar para o Brasil com o objetivo de aqui se entregar ao comércio de pedras preciosas. Bom, o casal fixou sua morada no estado de Minas Gerais. Entretanto, ao cabo de certo tempo, François Dumont faleceu, vitimado por uma insidiosa moléstia. Provavelmente ele morreu de algum tipo de câncer. Deixou 3 filhos. O segundo se chamava Henrique Dumont, que nasceu em Diamantina no dia 20 de julho de 1832. Bom, Henrique conheceu Francisca, a filha mais velha de um comendador, e se casou com ela em 1856. Alguns anos depois, Henrique e Francisca já tinham uma prole de 6 filhos. O 6º filho do casal veio ao planeta Terra no dia 20 de julho de 1873 e recebeu o nome de Alberto Santos Dumont. Nascia um dos grandes inventores, ou um dos maiores inventores do planeta Terra. E esse inventor era um brasileiro natural de Minas Gerais. Santos Dumont crescia e aos 7 anos já tinha permissão para guiar as locomotivas utilizadas nos trabalhos do campo. A criança revelara um sangue frio extraordinário e, desde os 12 anos de idade, ele tomava o lugar do maquinista nas locomotivas Baldwin. Alberto construía aeronaves de bambu, com propulsores acionados por tiras e borrachas enroladas. Gostavam de fazer arapucas, telefones de taquara, papagaios de papel. Gostava também de consertar máquinas enguiçadas, fossem elas de costura ou de moagem. E após a desmontagem, ele examinava de modo minucioso, descobria o defeito e a colocava em perfeito estado. Algumas vezes, quando criança, ele brincava com seus amigos e companheiros de uma brincadeira chamada Passarinho Voa. Lembra disso? Eu não me lembro, não. Bom, mas era uma brincadeira da época. Então alguém dizia assim, e os demais respondiam, pombo voa? E todos diziam, voa. Galinha voa? Voa. Urubu voa? Voa. Abelha voa? Voa. E cachorro? Cachorro voa? Não. E o homem? Bom, ninguém levantava o dedo, mas Alberto Santos Dumont, subitamente e de maneira forte, ele erguia a sua mão o mais alto possível e dizia, sim, o homem voa. E se recusava a pagar a prenda da brincadeira, porque ele acreditava piamente que o homem voava. Bom, assim crescia Alberto Santos Dumont em um clima de felicidade, riqueza, sonhos e esperanças. Ele tinha convicção de que um dia realizaria o seu sonho e levaria o homem a voar. Ele não era um estudante excepcional e, de certo, os professores tiveram dificuldades para compreender o seu temperamento, tal qual Thomas Edison, como estudante, também Dumont era assim. Seu pai se tornara o rei do café, tinha algo em torno de 5 milhões de cafeeiros. E seu pai, certo dia, passeando de charrete, caiu
e luxou um braço e bateu com a cabeça violentamente no solo. O choque ocasionou um derrame cerebral que o deixou hemiplégico, ou seja, ele ficou totalmente paralisado de um lado do corpo. No dia 11 de fevereiro de 1892, seu pai Henrique acompanhou Alberto até um tabelionato e o emancipou por escritura pública, porque o jovem já estava com 18 anos e naquele tempo era costume emancipar aqueles que chegavam a essa idade. E após regressar para casa, o coroa o levou ao seu escritório e lhe disse, abre aspas, já lhe dei hoje a liberdade. Aqui está mais este capital. E entregou a Alberto títulos de renda no valor de centenas de contos, que era o dinheiro, a moeda da época, correspondentes ao quinhão que lhe cabia de partilha feita pelo engenheiro entre os seus filhos. E disse para Alberto, abre aspas, vai para Paris e você não precisa pensar em ganhar a vida. Eu lhe deixarei o necessário para viver. Fecha aspas. Bom, diante do pedido de seu pai, Alberto Santos Dumont foi para Paris e começou a estudar vários saberes. Porém, o seu sonho de voar se tornou realidade. Entretanto, no mesmo ano de 1892, seu pai Henrique Dumont, faleceu no Rio de Janeiro, alguns dias depois de seu embarque para a França. Essa notícia abalou Alberto fortissimamente, pois tinha o pai como seu ídolo, o maior amigo. A figura do pai certamente o acompanharia nos momentos de angústias e depressão que posteriormente ele teria. Em Paris, Santos Dumont fez o seu primeiro voo em um aerostato, ou seja, um balão, acompanhado por 2 mecânicos franceses chamados Lachambre e Mathuron. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Ou possivelmente. Algum tempo depois, esses mesmos homens constroem o primeiro balão de Alberto Santos Dumont, chamado Balão Brasil. Sim. Com ele, efetuou inúmeras viagens sozinho. Cansou de voar sozinho na pequena aeronave, então mandou construir um balão maior. Desse jeito, ele ia exercitando e adquirindo experiências ao longo do tempo e se tornou um exímio aeronauta. Fez vários projetos de aerostatos dirigíveis, tornou-se conhecido e ovacionado por todo o mundo pelas suas proezas. O Brasil estava em delírio e orgulhoso pelo seu filho, Santos Dumont. Henrique Alberto Santos Dumont se tornou um mito para o povo brasileiro no século XX. Recebia muitas homenagens em todos os lugares que passava. Era convidado a ir em vários países para demonstrar sua invenção. Ainda na França, quando participava dos festivais de balões, todo o prêmio que ele ganhava era dividido entre os seus mecânicos e os pobres de Paris. Assim fazia Santos Dumont. Vez ou outra, ele sofria sabotagem em seus balões. Todavia, ele jamais desistia, não se prostrava e muito menos retrocedia. Foi então que, em julho de 1906, já cansado de tanto voar em seus balões dirigíveis, o brasileiro Santos Dumont construiu o seu primeiro aeroplano chamado 14 bis, e que foi apelidado de ave de rapina por muitos. E em setembro de 1906, depois de várias tentativas, Dumont faz o primeiro voo no 14 bis pela primeira vez. Pela primeira vez, um homem se elevou ao ar por seus próprios meios. Com o passar do tempo, ele foi aprimorando o seu invento. Na ingenuidade de Santos Dumont,
ele fornecia informações do que fazia a várias pessoas, como repórteres, jornalistas, autoridades de diferentes lugares do mundo. Acredito que não era à toa que ele recebia diversos convites de diversos países a fim de homenageá-lo, principalmente países europeus. Então, algum tempo depois, foi que ele alcançou maior popularidade com um aeroplano chamado Demoiselle, abre parênteses, libela. Alguns chamavam de libela, ou significa libela, que era 8 vezes menor do que o 14 bias que ele havia construído anteriormente. Certa feita, Dumont disse a um repórter, abre aspas, se quer me prestar um grande favor pelo seu jornal, que desejoso de propagar a locomoção aérea, eu ponho à disposição do público as patentes de invenção do meu aeroplano. Toda a gente tem o direito de construí-lo e para isso pode vir me pedir os planos. Fecha aspas. Olha só o coração de Santos Dumont. Criou algo e queria que todo mundo se beneficiasse dessa invenção. O seu desejo era se tornar público a sua invenção para que a humanidade se beneficiasse dela na sua evolução. O brasileiro autorizara qualquer indústria a lançar aviões copiados da sua veloz libélula, inclusive nos mínimos pormenores, e de fato surgiram várias réplicas de todos os lugares. Em 1910, Santos Dumont anuncia que iria abandonar a aviação por sentir-se esgotado e doente dos nervos. Já estava com a doença chamada esclerose múltipla, porque o cara vivia voando na tensão, naquele nervosismo e no medo. Isso foi ao passar do tempo, trazendo a ele essa doença. Em 1918, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, com seus 45 anos de idade. Em 1914, quando se encontrava no Brasil, no dia 4 de agosto, começa a Primeira Guerra Mundial na Europa. Começa a destruição através dos aeroplanos, possivelmente porque ele havia liberado todo o seu conhecimento, e aí a gente entende que existem aqueles que têm intenções maldosas, perversas. Por isso Alberto Dumont pôde ver, horrorizado, o homem empregar os aviões e os dirigíveis para espalhar a morte e a destruição em massa. Isso lhe causou um terrível complexo de culpa. Cada bomba arremessada pelos aviões provocava-lhe uma crise de angústia, de desespero, e sentia-se o pior do que o diabo. Ficou arrependido do que fez e chorava muito. Diversas vezes teve crises de choro. Se sentia um criminoso da pior espécie, pois o seu sonho tinha se tornado uma arma de destruição. O tempo passou e mais doente e depressivo ficava. Santos Dumont se encontrava, devido a inúmeras tragédias que ouvia e presenciava, ficou internado em algumas casas de saúde e tentou o suicídio. Tentou pôr fim na sua vida. Por causa da tristeza de tudo aquilo que ele presenciou. A máquina voadora, o esplêndido fruto dos seus sonhos, o maior ideal da sua existência, o pássaro do progresso, em vez de uma pomba da paz, se tornou um abutre voraz. Mas foi no dia 23 de julho de 1932, após uma esquadrilha
de aviões ter bombardeado o campo de Marte, aqui no Brasil. Algumas horas depois, uma camareira nervosa gritava: "Suicidou-se o doutor do 152. Coitado do doutor." Fecha aspas. Era Alberto Santos Dumont, que havia sido encontrado no banheiro, pendurado ao pescoço por uma gravata ou um cordão de roupão. Como se tratava da glória nacional, o suicídio de Santos Dumont foi abafado e deram a ordem de anunciar o registro do óbito só no dia 3 de novembro de 1955, portanto, 23 anos após o seu falecimento. Era inaceitável pelo governo que a morte de Alberto Santos Dumont fosse um suicídio. Por isso foi abafado durante 23 anos essa questão. Veja bem, existem homens de mentes perversas e homens de mentes boas, bondosas, têm boas intenções. E é inevitável, quando um cientista cria algo, é inevitável que essas mentes perversas tomem posse desse projeto, desse objeto, e faça dele algo que cause destruição, cause morte por algum desejo de seus corações. Mas, ainda que o homem não veja nada disso, os olhos de Deus estão fitos sobre as intenções mais profundas do coração humano. Santos Dumont, a intenção dele era que a sua invenção, a sua criação fosse um progresso, fosse um benefício, fosse algo bom para toda a humanidade. Mas o que ele sonhou acabou também se tornando uma arma de destruição para muitas nações. Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido um pouquinho da história de Santos Dumont, assim como eu, que não o conhecia, mas depois que li o livro, gostei e achei muito importante a história de um cientista, de um inventor brasileiro que impactou todo mundo em sua época. Eu espero que você tenha e desejo que você tenha uma vida feliz, abençoada e cheia de notícias boas. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo, querendo Deus. Tchau.